Noite, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Em nome da diretoria do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Camilo, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos aqui nesse encontro fraterno. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos iniciar esse nosso trabalho, esse nosso encontro, agradecendo a participação dos nossos espíritos amigos, de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, que nos acompanha, que protege a todos nós, nos nossos respectivos lares. Queremos pedir em especial as bênçãos do Mestre Jesus para os nossos irmãos e todos nós que estamos vivendo esta experiência pedagógica da pandemia. Em especial, que ao unirmos os nossos pensamentos aqui, de forma fraterna, entre amigos, nós possamos nos lembrar dos irmãos que estão doentes nos hospitais, que vivem os momentos dolorosos, que estão em processos de desencarne e de seus familiares afastados temporariamente do convívio. Que a paz de Jesus possa envolver cada coração aqui presente e que a mensagem, as reflexões possam prevalecer sobre todos nós. E, finalmente, que nós possamos aproveitar da melhor forma possível este tempo em que estaremos aqui dedicando às reflexões do Evangelho em torno do conteúdo da doutrina espírita. Que a paz do Mestre permaneça conosco. Mais uma vez, muito obrigado por se unirem a nós, agradecemos de coração essa união, essa fraternidade, a junção de corações aqui. Nós queremos que esses momentos possam servir para nós como descontração, que nós possamos tratar de temas sérios, mas de forma bem descontraída, que todos possam participar. Quem quiser perguntar, que pergunte. Mas se alguém quiser deixar uma colaboração, um livro, um lembrete, um texto, fiquem à vontade para participar, lembrando que como todos esse evento fica gravado em nossa página, futuramente outras pessoas vão acessar também este espaço aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agora, na sequência, convidar o nosso amigo, o nosso mais novo amigo, conquistado através aí desse espaço das lives, desse contato maravilhoso que a tecnologia nos propicia. O nosso Leonardo Arruda, ele compõe o grupo de trabalhadores do Centro Espírita Luz e Caridade aqui de Limeira, próximo de nós, nosso vizinho. Coordena lá o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, o NEP, né, o NEP Luz e Caridade, e o Leonardo também está fazendo, agora, ultimamente, o estudo numa página do Facebook da obra O Céu e o Inferno, motivo pelo qual, além de outros, ele atendeu o nosso convite, vai participar conosco, e nós vamos tratar aqui de um tema que eu acredito que tem uma relação muito forte com, inclusive, a situação que nós estamos vivendo hoje. Justiça divina. O céu ou o inferno? Leonardo, seja muito bem-vindo, seja acolhido entre nós e as considerações iniciais para você. Boa noite, Jorge, boa noite a toda a equipe aí do Grupo Fraternidade, irmão Camilo de Araras, a todos que nos acompanham nas redes sociais. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho dessa obra, né, que eu tenho dedicado há algum tempo ao estudo, à reflexão, e que de fato nos traz o consolo, como é o objetivo dessa obra, quando nós podemos começar a compreender, então, as verdades que chegam até nós. Obrigado pela oportunidade, que possamos ter um belo bate-papo aí, como você diz, descontraído, né? Tratar de um assunto sério, mas com leveza. O espiritismo é isso, né? Não é aquele espiritismo carrancudo, como a gente fala, né? Exato. Eu já quero, Leonardo, me desculpar de cara, porque você vai ver os meus escorregões aqui, eu vou acabar te chamando de vez em quando de Léo.
Mas, Tá por ótimo, favor, né? toca Léo já, toca Não tem Léo. problema, né? Não, toca Léo. Ô, Léo, é o seguinte, nós sabemos que as duas obras, talvez a gente pudesse dizer que as duas obras espíritas mais conhecidas são exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Evidentemente que outras obras básicas de significado importantíssimo para a estrutura da doutrina existem, né? Então, eu gostaria que você fizesse um comentário inicial para a gente sobre essas obras básicas, quer dizer, para quem pretende fazer um estudo metódico da doutrina espírita, quais são as obras básicas? E um comentário rápido para a gente começar a aquecer a nossa conversa. Bom, primeiro, antes de responder essa pergunta, né, vale dizer que a intenção aqui não é aprofundar no livro, né, é trazer as ideias principais, debatermos um pouquinho, mas deixar a curiosidade no ar, não é? Esse é o principal objetivo nosso. Mas quando a gente vai trabalhar em relação às obras, nós temos duas obras principais que a gente diz, porque é o mais conhecido, que o pessoal mais estuda, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho, como você colocou. Mas vale a pena voltarmos um pouquinho em Kardec, porque Kardec não era um homem voltado aos fenômenos religiosos, muito pelo contrário. Ele era cético, né? E aí começa, então, um movimento em toda a Europa, na França, e ele vai estudar isso. Um ano após as mesas girantes, como nós conhecemos os fenômenos, né? Mas Kardec era discípulo de Pestalozzi. E discípulo de Pestalozzi, então ele ia utilizar o intuitivo racionalista para poder investigar. Mas de que maneira? Analisando, ouvindo, tocando, sentindo. E justamente dessa forma de estudo é que nós vamos ter hoje o que nós temos como sendo o projeto pedagógico de Kardec, então, trazido pelos espíritos juntos com Kardec. Iniciamos lá, né, Jorge, em 1857 com o Livro dos Espíritos, depois 61 com o Livro dos Médiuns, 64 com o Evangelho, 1865 a obra O Céu e o Inferno, 1868 a Gênesis. E nesse meio tempo nós vamos trabalhar também a existência de um periódico, que é a Revista Espírita, que é um grande material de estudo, que ele vai de 1858 até 69, quando Kardec desencarna. E como nós falamos e brincamos um pouquinho, tudo ao seu tempo. E nós vamos perceber isso no dia de hoje, né? Exato. Tudo a seu tempo. Com a sua fala, a gente percebe que existe uma gama muito grandiosa para ser pesquisada, um vasto material que não dá para a gente abarcar tudo numa única encarnação. Por mais dedicado que sejamos, tem um vasto material. Mas eu queria resgatar uma coisa, porque assim, o Livro dos Espíritos é considerado, quer dizer, ele é a obra número 1, é a primeira, como você muito bem colocou aí, e o Livro dos Espíritos, ele tem uma relação com as demais obras. E me parece que tem uma parte do Livro dos Espíritos que se vincula a esta obra que nós queremos dar o destaque hoje. Como é que é essa parte e o que contém lá? Acho que é interessante quando nós trabalhamos em relação ao Livro dos Espíritos, porque muitas pessoas não sabem, não têm esse conhecimento, e não é tão divulgado, e não fica tão nítido essa ligação, né? O Livro dos Espíritos, como a primeira obra que Kardec, então, traz a nós, junto com os espíritos, né, que participaram da codificação, ela é a obra base, ela é a obra central, né, a coluna dorsal da doutrina espírita, e traz ali todos os princípios, todos os conhecimentos que a doutrina espírita pode nos oferecer. Mas quando nós pegamos a obra O Livro dos Espíritos, ela é dividida, então, em 4 livros. E talvez a gente não dê tanta importância e vai fazer só a leitura e não para perceber isso. A primeira obra que ela vai trabalhar justamente as causas primárias, dando base para a formação da Gênese, né? Então, depois do Livro dos Espíritos, sai ali da sua coluna principal outros livros. A primeira parte vai servir de base para o livro A Gênese. A segunda parte, onde vai trabalhar o mundo dos espíritos, toda essa relação espiritual, né, vai trabalhar o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai trabalhar as leis morais, que serve de base para o Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a quarta parte, que vai trabalhar as esperanças e as consolações, o consolo, que é justamente a obra O Céu e o Inferno,
que nós vamos falar hoje, né? Então, nós podemos observar que não é nada feito sem uma sequência. Pelo contrário, existe uma sequência, existe um pensamento, e se nós estudássemos apenas o livro dos Espíritos, nós não entenderíamos. É preciso aumentar a nossa interpretação, né? Ok. A questão do céu e do inferno, nos dias atuais, eu não sei se eu posso me atrever a dizer isso, mas parece-me que a sociedade hoje já trata esse tema de uma forma um pouco mais suave, com um pouco mais de tranquilidade. Mas não foi sempre assim. Esse tema ele gerou muitas controvérsias, ainda temos algumas, evidentemente, até hoje ainda existe, mas eu estou querendo provocar que isso não é tão grande hoje. Mas eu queria voltar à história. Lá atrás, alguns episódios na nossa história marcaram lançamentos, temas, situações de lançamento de obras que estão registrados na própria história do Espiritismo. O que você gostaria, o que você poderia dizer para nós sobre isso? E, num segundo momento, o impacto desta obra, porque vejamos, O Céu e o Inferno é uma obra, como você me disse aí, de 1865. Então, muita coisa estava acontecendo nesse período, e, de repente, o pedagogo Kardec lança uma obra como essa. Tenta colocar tudo isso num pacote aí e explicar para nós as dificuldades ao longo da história e o impacto da obra O Céu e o Inferno na história da humanidade. Audacioso, não, Jorge? Imagina tudo que estava passando, né? E ainda ter a coragem. Realmente foi um homem escolhido ali, né? Que tinha fé pela razão. Mas acho que o grande evento que vem para trazer apoio, auxílio, alavancar o próprio conhecimento espírita é o que nós conhecemos como sendo o Alto da Fé de Barcelona. Esse acho que é o primeiro impacto que a doutrina tem, e Kardec, como nós também, ao primeiro momento não entende, acha que seria algo muito negativo, e que na verdade se torna tão positivo, né? Então, em 1861, Kardec havia enviado 300 exemplares do Livro dos Espíritos, e esses exemplares foram presos, né? Foram retidos, e não conseguiu chegar até o seu destino. Então, Kardec achou que isso tudo serviria para, de repente, atrapalhar o progresso do Espiritismo. E no ano seguinte, em 62, então, é autorizado a queima desses livros em praça pública. Então, essas cópias são queimadas. Em 1864, esse mesmo livro, ele entra para a lista do Índex de Roma, que era a lista dos livros proibidos, os livros que poderiam trazer a perversão para a religiosidade. Então ele entra a ser na lista dos livros proibidos. Nesse mesmo ano, Jorge, antes do lançamento do Céu e o Inferno, em 1864, Kardec vem então e nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina no meio disso tudo, o livro sendo proibido, o livro dos Espíritos, porque ele trazia, e aí vem à tona o Evangelho segundo o Espiritismo. E não parava por aí. No próximo ano, o ano seguinte, em 1º de agosto de 1865, mais ou menos 8 anos após o Livro dos Espíritos, surge o Céu e o Inferno. E engraçado que quando nós vamos ver essa repercussão na Revista Espírita, Kardec vai nos trazer que, muito pelo contrário do que ele imaginava, a partir desse momento, da queima dos livros, do Livro dos Espíritos terem entrado no Índex de Roma, dos livros proibidos, aumentou a procura. Então, as livrarias vendiam os livros escondidos, debaixo do pano ali, mas a venda foi muito maior. Então, às vezes, já olhando por esse lado aqui, algum aspecto que a gente acha que é negativo, que é ruim, talvez não seja. É preciso dar tempo para que as coisas se mostrem, né? E como a gente, às vezes, nem sempre sabe respeitar o tempo. Eu digo por mim, viu? Mas, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, né? Mas a natureza não dá saltos. Tudo se faz por sucessivas aproximações, né? Mas vamos trazer o nosso bate-papo aqui para o objetivo do nosso encontro da obra também. Vamos caminhando para lá.
O céu e o inferno, um tema provocativo, mas para compreender essa obra, será que a gente não teria que resgatar também, dentro dos princípios básicos da doutrina espírita, a questão da visão de Deus? O quem ou que é Deus para a doutrina espírita, para que a gente possa compreender aí essa questão do céu e inferno, porque compreendendo Deus, talvez, e aí eu vou colocar para você, não existem duas forças no universo? Quer dizer, não existe um personagem do bem e um personagem do mal? Como é que é isso? Eu vou fazer só uma observação antes de responder isso, né? É porque a minha percepção, quando eu vou trabalhar a obra O Céu e o Inferno, e quando a gente vai olhar no próprio movimento espírita, é uma percepção que eu tenho que as pessoas desconhecem ainda esse livro, né? Não sei se é porque de repente não é tão falado, ou porque vai debater em crenças ou naquilo que nós acreditamos, e por vezes nós imaginamos que não é hora de olhar para isso. Mas é justamente essa obra que vai nos trazer e explicar a justiça divina, explicar a imortalidade da alma, a trajetória da humanidade, né? Então, quando você fala em relação a Deus, se eu não compreender Deus como sendo o centro, olhando para Deus como sendo o principal nisso tudo, eu não consigo entender essa justiça divina. Deus é inteligência suprema, causa primária. Nós vamos encontrar Deus é misericordioso, é bom e justo, mas se nós não pararmos e aceitarmos realmente as situações, fica difícil imaginar que não existe o bem e o mal, ou que não existe um lado bom, um lado ruim, como você colocou, um personagem. Deus, ele não é aquele ser que está num trono e que quer nos julgar, muito pelo contrário. É o homem que talvez só consegue criar essa imagem de Deus. Cabe a nós, no caminhar, no progredir, desenvolver, e entender quem é Deus nessa nossa trajetória, não é? Porque senão a gente fica muito limitado àquilo que nós ouvimos e acreditar como sendo verdade. E a doutrina nos põe a questionar as nossas crenças, porque não existe o bem e o mal. O que existe, na verdade, é a falta de amor. E quando nós olhamos para Deus, Deus é esse amor. Então, a partir do momento em que nós entendemos que o bem e o mal abrem caminho para o verdadeiro amor, o amor genuíno, nós vamos entendendo que tudo vem de Deus, não é? Que vivemos hoje o que criamos ontem, estamos criando hoje o que veremos no futuro. Então, tudo parte de Deus. Deus é o Criador, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Kardec não iria escolher uma pergunta qualquer para iniciar isso, né? Então, Kardec escolhe ali a dedo essa pergunta, né? Exato. Sem essa base, fica difícil compreender as outras. E sem considerar, e precisamos considerar também, que a nossa inteligência limitada faz com que nós criemos um Deus à nossa imagem, né? É a transformação de Deus como se fosse um ser humano. Nós estamos querendo trazer Deus à nossa imagem e semelhança, né? E não o contrário, né? O homem como a semelhança de Deus. E é de se olhar que o homem pensa, tem um intelecto, mas a moral, muitas vezes, não leva um progresso junto, né? Primeiro o intelecto avança, depois a moral. E é justamente a moral que vai nos dar a percepção desse amor de Deus, né? Eu quero destacar o que você acabou falando a respeito do estudo da obra, e para dizer o seguinte: aqui em Araras nós temos um grupo de estudo, já há muitos anos. Eu tive a oportunidade de estudar com os amigos lá, aprendi algumas coisinhas a respeito do céu e o inferno, mas existe um grupo de estudo metódico, que é durante um ano, divide-se o capítulo inteiro, os capítulos todos do céu e inferno, no Instituto de Difusão Espírita, e aí as pessoas estudam a obra O Céu e Inferno. Alguns certamente estão participando conosco aqui. Então, foi muito feliz sua colocação, porque nós temos dificuldade de leitura, né? E os espíritas, de uma maneira geral, nós temos um material riquíssimo à nossa disposição. E às vezes nós nos prendemos apenas ao céu e inferno, ao Evangelho, o Livro dos Espíritos, e deixamos as demais obras. E o Céu e o Inferno é uma pérola, como todos, mas é extraordinário, né? Quando você me disse isso numa conversa lá atrás, antes e tudo mais, do estudo que o ID faz, eu fiquei muito feliz,
porque de fato essa obra é uma obra muito esquecida dentro do movimento, né? Quando eu fui fazer o estudo, eu ia iniciar um estudo de segunda. Aí eu pensei, bom, qual obra eu vou abordar? Acho que eu vou abordar o Evangelho. Mas tem muita gente falando do Evangelho. Não que não seja importante, né? O Livro dos Espíritos tem muito. Mediunidade, a gente entra num outro campo. Aí eu falei, mas quem está falando do céu e inferno? Como é importante essa obra? Porque se nós pararmos para pensar, o céu e o inferno, Jorge, ele nos dá uma base para reflexão das nossas crenças, do que nós acreditamos. E quando nós entendemos isso, sem entrar até em religião, tá? Quando nós entendemos o que a obra nos traz e nos propõe, até falando de Deus, da misericórdia, entender como funciona esse mecanismo de justiça divino, nos liberta. Porque a gente fala, é assim, eu não estava percebendo. E aí a gente entende a doutrina de uma outra forma. Então eu acho que a obra O Céu e o Inferno, ela deveria ser a primeira para poder nos libertar de algumas crenças do passado, né? Sim. E você, com essas colocações, você vai na direção de nos apontar aí, eu acho que talvez nós pudéssemos até reforçar isso, o grande objetivo dessa obra, né? Com os seus estudos, você poderia, assim, resumir, é muito complicado falar em resumo, porque o projeto é amplo, né? Mas qual é o objetivo maior dessa obra? Quer dizer, com que fim ela foi revelada para nós, né? Nós poderíamos iniciar que ela é destinada não só para os espíritas, né? É para os espíritas e não espíritas. Justamente para aqueles que querem ou que desejam compreender o sentido da vida humana. E essa obra vai trazer uma comparação entre as doutrinas. Então ele pega as doutrinas e compara como que funciona na passagem da vida corporal à vida espiritual. Então Kardec nos traz o que nós acreditamos ponto a ponto e vai trazendo, olha, a gente acredita isso, mas e se a gente olhar por esse outro lado? E se for, olha assim, de como seria Deus trabalhando nessa justiça, assim, desse mecanismo? Então a obra vai nos apresentando a misericórdia divina presente dia a dia em nossa vida. E que a cada um realmente é segundo as nossas obras. Né? Então, entender isso é importante, porque depende de nós a condição que nós estamos. Às vezes pensamos que é Deus que precisa nos colocar, né, numa condição, mas não, nós criamos a nossa condição. E quando nós vamos olhar lá no fim do livro, no fim da obra, Kardec traz uma nota explicativa. Qual é o intuito dessa obra? É para dar fé àqueles que nada creem, para espalhar uma crença que torna uns melhores com os outros. Viu como faz ligação com o Evangelho? Porque Sim. Quando eu compreendo o mecanismo divino, eu me torno melhor. Perfeito. E se a gente resgatar a sua colocação para a gente feita antes, de que lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar das penas e gozos futuros, das penas e gozos terrestres, nós trazemos, e foi muito feliz da sua parte, todos nós, todos, independente de qualquer religião, principalmente quem admite a imortalidade da alma, pensa no o que irá acontecer comigo no após o túmulo. Será que eu vou para o céu, para um ambiente de benesses, de felicidade, ou eu vou viver somente num ambiente de sofrimento? Quer dizer, essa relação das penas e gozos terrestres e futuros está inserido dentro da nossa cultura e da nossa expectativa de vida, né? Com certeza, né? E quando nós paramos para olhar pela razão, como a doutrina nos pede, a gente vê que muda muito isso, porque a obra vai nos trazer, inclusive, uma coordenada para a nossa evolução futura. Como eu devo me preparar, como realmente funciona. E nós vamos falar um pouquinho, essa obra dividida em duas partes, né? Mas Kardec vai nos trazer ali as coordenadas exatas. Olha, se nós fizermos isso, é assim que acontece. Então, não tenha medo. É lógico, é racional, nos traz um consolo, nos traz um carinho mesmo, assim, um amor que nos consola, nos dá uma tranquilidade perante essa caminhada evolutiva. Mas que façamos a nossa parte, né, Jorge? Sim. Leonardo, interessante que, à medida que a gente vai adentrando nas pesquisas e nas leituras das obras espíritas, nós vamos encontrando relações que Kardec fez recortes
com passagens do Antigo Testamento e passagens do Novo Testamento, do Evangelho. E nesta obra, Kardec já coloca na folha de rosto um recorte lá do Velho Testamento, resgatando o profeta Ezequiel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o objetivo disso. Eu não tinha me dado conta disso até iniciar a releitura da obra. E aí eu falei, mas que ligação tem isso, né? Porque tá fora, não tem ligação. E aí nós vamos ver que tem toda a ligação, não é? Então, o profeta Ezequiel, ele vai trazer, já na contracapa ali, você abre o livro, tá a primeira mensagem, ele vai trazer, juro por mim mesmo, disse Deus, né? Que não quero a morte dos ímpios, mas quero que os ímpios se convertam, né? E aí, quando nós paramos para pensar, que deixa o mau caminho e que viva, né? É a frase completa. Mas como nós paramos para pensar, Kardec vai fazer nessa obra uma ligação do Velho Testamento, o Novo Testamento, e ele vai trazer a nova revelação, a doutrina. Ele faz a ponte, totalmente coerente com o primeiro capítulo do Evangelho, que é não vir destruir as leis. E o Espiritismo também não veio destruir as leis, veio dar sequência, né? Veio dar cumprimento, veio explicar da maneira mais fácil, a fim de que nós possamos, de fato, entender ao seu tempo. Porque uma semente ela só vai nascer e brotar quando o solo ou a terra estiver pronta. E aí nós poderíamos pensar, mas por que uma mensagem de Ezequiel? Porque a mensagem por si só do Antigo Testamento já nos traz uma curiosidade, né, de fazer essa ligação. Mas por que Ezequiel? Ele poderia ter escolhido outro. Mas quando nós vamos ler o livro de Ezequiel, é justamente o livro que nos traz mais esperança. É o livro que é mais cheio de esperança. E é justamente esse o propósito da obra, nos trazer a esperança, nos trazer o consolo. Foi justamente Ezequiel que viu, dentre a tragédia das épocas, né? Bom, vamos antes falar, Ezequiel, nós estamos falando de mais ou menos 600 anos antes de Cristo, tá? Então, vejamos o histórico aí. Então, ele vai trazer, dentre toda a tragédia daquele momento, ele imaginou um tempo onde Deus viria dar um novo coração aos homens, um novo espírito para os homens e ensinar os homens a viver a verdadeira vida. Então, veja, se não é isso que a obra nos propõe. Deixemos o coração de lado, peguemos um coração novo, ou seja, um sentimento novo, um espírito, entenda de uma forma diferente, de uma forma espiritual atual, e vamos viver a verdadeira vida, não é? É lindo quando você vê essa ligação, é maravilhoso. Porque a questão não é matar o doente, é curar a doença. Exato. Nós queremos eliminar o vírus, mas deixar as pessoas vivas, né? Então, num sentido mais amplo da divindade, por que Deus teria a intenção de fazer perder os seus próprios filhos? Vamos corrigir os filhos, dar-lhes oportunidades de resgate de oportunidade. Isso gera uma forma de tratar a vida, de se relacionar, de nos relacionarmos completamente diferente. Totalmente, né? E as penas eternas começam a não fazer mais sentido, né? Porque a gente começa a olhar para Deus com outro olhar. Será que ele vai nos condenar de fato, né? A pena eterna? E aí a gente começa a olhar por outros lados, né? Outra percepção de Deus, né? Uma curiosidade. Quando a gente abre o Evangelho, nós nos deparamos com uma introdução do Evangelho, um prefácio. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente também se depara com um prefácio. Mas no Céu e Inferno não tem prefácio. O que você descobriu dessa pesquisa, desse estudo aí? Eu achei curioso, não tem. Por que não tem? Ou existe? Conta para nós isso aí. Você desvendou esse mistério? Na verdade, também, eu na primeira leitura não me dei conta, sabe? Eu fui no automático. E aí, quando fui fazer o estudo, falei, vou começar pelo prefácio. Aí eu abri, mas não tem prefácio, né? Mas como não tem prefácio? Não tem uma introdução, não tem nada.
E aí, quando nós vamos estudar, até isso é curioso, porque isso nos dá material para estudo e reflexão, né? Então, a edição, que é a edição de hoje, da tradução atual, é a quarta edição da obra. E nessa quarta edição, da edição francesa, ele não traz o prefácio. Então, a edição definitiva, na tradução definitiva, ela não vem com o prefácio. Hoje, nós já temos aí outras obras, né, outras traduções, que eles resgataram esse prefácio. Mas também é possível resgatá-lo quando nós vamos olhar lá na Revista Espírita, em setembro de 1865, quando Kardec anunciava um novo livro, anunciando aos leitores que teria uma nova obra à venda, né? E o que me chama a atenção, sem entrar, porque o prefácio é maravilhoso, dá um estudo sensacional. Mas Kardec coloca ali uma coisa que nós temos como natural, e ele já nos chama a atenção, que é: não devemos fazer elogios e nem críticas. O título indica claramente o objetivo. Porque a gente iria ler ali e talvez iria começar ou elogiar a obra ou criticar outras crenças. E não é isso que Kardec queria, muito pelo contrário. E ali mesmo ele vai falar que o Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente, já era um passo, né, em relação à maneira como era colocado o Evangelho. Mas que a obra O Céu e o Inferno era um passo ainda maior para a nossa compreensão. E de fato é. Então, importante resgatarmos o prefácio para entender um pouquinho o que Kardec queria trazer para nós e que conseguiu de fato, né? E só para aguçar aí, sem dar spoiler, esse prefácio, para quem quiser estudar a obra, vai buscar em setembro de 1865, me corrija se eu estiver errado. Em Isso. setembro de 1865, lá na Revista Espírita. E esse depoimento de Kardec falando sobre a obra também é imperdível. Está lá em notas bibliográficas, né? Kardec colocava quando saiu uma obra nova, né? Interessante, interessante. Bom, vamos entrar mais direto na obra. Essa obra, ela é, como você muito bem colocou, dividida em duas partes, né? Na primeira parte, nós vamos encontrar questões das mais variadas. E o que você destacaria aí? Chama atenção desta primeira parte, o que você acha, o que você foi atraído nas pesquisas, nos estudos, nos debates, o que as pessoas têm discutido e chamado atenção? Como é que tem sido essa primeira parte aí do estudo da obra? Primeiro, a primeira parte da obra, que nós chamamos de doutrina, ela vai trazer o exame mesmo da comparação das diversas doutrinas, né, do céu e do inferno, e vai falar sobre a vida após a morte também, né? Então ele fala aquilo que nós acreditamos, ele traz a teoria disso tudo, mas não só como encarnados, depois da morte também. E muitas vezes nós vamos olhar ali, e ele vai afirmar isso, que somente a reencarnação vai explicar fatos que muitas vezes são incompreendidos. Nós também percebemos nessa primeira parte a impossibilidade das penas eternas, porque ele começa a trabalhar da importância e da grandeza de Deus, e a gente vai entendendo que não existe, então, castigos, né? Eu ia falar o que nós vamos deixar para o final, vou popular, né? Não existe castigos eternos, né? Não existe penas eternas. Então, Kardec vai analisando, e o engraçado é que nós deveríamos começar a obra pelo contrário, porque Kardec traz nessa primeira parte a teoria analisando a segunda parte. Isso é interessante também. Como nós falamos de Kardec como discípulo de Pestalozzi, ele fazia isso, ir a campo, experimentar. A doutrina é isso, é uma doutrina experimental, não é? É preciso ter isso em mente. Então ele foi estudar, debruçar sobre os fenômenos, e ele trouxe a teoria. Ele não chegou criticando a outra, vendo os pontos negativos da outra. Ele trouxe uma visão diferente, teórica. E ele vai passar por todos os passos das nossas crenças e vai colocar nós a pensar. Então é legal que ele fala, olha, não vamos criticar não, ele não critica, mas fala, olha, esse ponto aqui, vamos olhar de uma outra forma, né? Então ele traz toda essa consolação, né? E quando ele abre essa obra, colocando o futuro e o nada, fica claro aí já uma cultura incipiente,
mas que poderia ser danosa para a humanidade, que seria da implantação do materialismo na história da civilização, Sim. né? Porque o futuro e o nada, se você coloca o nada como o nosso futuro, morreu, acabou, morreu, não tem nada, gera uma questão social bastante complicada. E o Kardec vem trazer isso nesse discurso, dizendo, olha, há uma opção. Só que essa opção também seria o anjo? Seria o demônio? E aí ele vem trabalhar a questão dos anjos e dos demônios nessa primeira parte, que é muito tentadora. Agora, você não acha, Leonardo, que essa primeira parte ela exige um pouco de disciplina nossa para a leitura desses textos, porque os textos eles são provocativos e eles exigem um pouco de parada para pensar. Você não é um pouco difícil? Não é isso que de repente faz com que as pessoas se afastem da obra? E como você colocou em relação ao materialismo, era justamente essa a força do momento, né? O materialismo vinha com tudo. Quando o Kardec lança, ele faz todo mundo parar para pensar, né? O futuro e o nada, poxa, então não tem nada depois? Porque se não tiver nada, vamos viver tudo agora e cometer tudo que puder. E não é assim, né? Quando você vai trabalhar a questão da dificuldade dessa obra, na questão teórica, eu digo que, para mim, a parte prática é pior, tá? Os exemplos são piores. Mas a teoria, o que acontece? É uma leitura difícil, muitas vezes é uma leitura até cansativa, porque ela toda hora e a todo momento, ela vai contra aquilo que nós pensamos, contra aquilo que nós temos como verdade. Então ela começa a esbarrar nas nossas crenças, porque nós trazemos essa ideia ainda, né? É importante olharmos por esse lado. E o abrir a mente, começar a olhar pela razão, demanda muito esforço. Então é por isso que a todo momento eu preciso ler, parar, refletir, olhar os pontos. Então, como é a leitura dessa obra? A primeira parte ela tem que ser lida, um pedaço, eu paro, vou refletir, olhar como eu acredito naquilo, ver se o que Kardec está falando, de fato, eu compreendi, porque não é aceitar. Essa parte da obra, de fato, é compreender o que ele está falando. E tem termos difíceis, tem percepções difíceis. Às vezes a gente olha e fala, mas será que é isso, não é? Mas se a gente parar para pensar, de fato é. Mas então é complicado porque nós temos medo ou receio, porque vai totalmente ou parte contra aquilo que nós pensamos, né? E, embora espíritas, nós ainda não temos a certeza da vida futura, não é? Sim, sim. Nos mexe bastante isso, né? O tempo todo provoca reflexões em cima disso, né? Agora, dentro dessa primeira parte, eu vou confessar só para você aqui, que nós estamos batendo papo só nós dois, então eu vou confessar para você que eu tenho assim uma atração especial, apesar de não ser formado na área, pela questão do Código Penal da vida futura. A forma didática com que Kardec colocou cada código lá, primeiro artigo, segundo artigo, eu não consegui ainda ler tudo, porque quando eu estou no quarto e no quinto, eu já sei que tem problemas para o meu lado. Será Você que eu tá tenho bom chance? no quarto, você tá bom demais, Jorge. Fala um pouquinho sobre esse Código Penal para nós, é maravilhoso isso. Nós temos chance, sim, tá? Será que nós temos chance? Eu tenho? Temos, né? Então, a gente vai vendo diante dos estudos, e o Código Penal é maravilhoso. Quando a gente chega nessa parte do Código Penal, é algo que nos encanta muito e nos abre o entendimento, né, muito maior. Eu acho que esse momento, quando a gente chega nessa parte do livro, é que a nossa mente abre, né, e aí a gente começa a ter uma claridade ainda maior. Mas a gente vai percebendo que a consequência de tudo que nós passamos está nas nossas faltas. Que nós podemos sim prolongar os nossos sofrimentos, se permanecermos no mal, ou abreviar quando nós olhamos para o caminho do bem. Mas quando olhamos pelo Código Penal da vida futura, por que será esse tema, né, esse título? Porque eu acho um título fantástico, encantador, mas por que será? Quando nós paramos para pensar e olhamos o livro Céu e Inferno, a estrutura dele corresponde a um verdadeiro processo de julgamento, um verdadeiro processo judicial. Olhando a estrutura, primeiro ele vai trazer os fatos, vai motivar a apreciação judiciosa.
Depois ele vai trazer o depoimento das testemunhas para falar como que aconteceu, como vai acontecer, e cada um caracteriza a sua posição ali. E no final nós vamos ter o julgamento do juiz, que vai nos dar então a sentença. Enérgica, mas justa. Tocada por misericórdia, mas é a sentença exata. Então, o Código Penal, quando nós olhamos para essa obra em si, ele é um verdadeiro Código Penal. E é justamente quando nós caímos nisso que nós vamos assimilar as nossas verdades, através da descoberta da ciência, da renúncia dos nossos dogmas, entendendo mesmo aonde a gente tropeça e como não tropeçar mais, né? Porque como nós trouxemos lá, Deus quer o nosso aperfeiçoamento, mas é o aperfeiçoamento sincero. A gente consegue talvez compreender aí, não sei se você vai me apoiar nisso, que aqui na Terra a gente repete de maneira muito acanhada aquilo que trazemos dentro de nós como a justiça divina instalada como DNA dentro de nós, né? Porque, assim, quando eu me sinto atraído pelos códigos, pelos artigos que estão lá, mas no fundo, nós trazemos já dentro de nós uma consciência que nos aponta para esse ou aquele deslize diante das oportunidades, né? Realmente é isso, né? A gente fala assim, nossa, eu tenho uma tendência para isso. Não, não é que você tem uma tendência. Essa é a tua força principal de ajuste. Como é preciso praticar esse reajuste, né? Encarar isso. Às vezes a gente foge, né? Não, se é isso que me atrai, eu fujo. Não, vamos encarar isso, vamos aceitar que é justamente aí que eu preciso ajustar, aperfeiçoar para poder seguir, não é? Nós estamos com uma pergunta da Cidinha. A Cidinha está perguntando para a gente assim, página aí vai ficar difícil, mas onde que está, né? É o Código Penal. Você tem esse dado aí, ô Leonardo? Tá no, se você não tiver, eu te apoio aqui. Onde Se você está o puder, Código Penal da vida futura? A Cidinha está querendo saber. Um abraço, Cidinha. não é daqui de Limeira, Cidinha, né? Não, é aqui de Araras. Bom, eu não sei onde que ele está, qual é o capítulo Ó, dele, não. Você tem aí? eu vou dar cola aqui, porque eu acabei anotando, Cidinha. E o Leonardo também, mas a gente, ele está lá no capítulo 7, tá? Vai no Tá. capítulo 7 da primeira parte, que você vai encontrar lá as penas futuras segundo o Espiritismo, e aí Tá você vai aqui, ó. encontrar o código lá. Aí, ó. Perfeito. Vale a pena. Aliás, quem acompanhou a nossa divulgação desse diálogo lá no Face, nós colocamos vários recortes desse código. Tamanho é a importância, as provocações, as reflexões que o Kardec coloca lá, chamando a atenção nossa, porque a questão da justiça divina é muito importante, é algo que a gente precisa atentar para esse detalhe, né? E dentro dessa questão da justiça divina e do código penal que a gente estava falando, a gente acaba tendo que, de repente, pensar, por exemplo, essa participação dos anjos, dos demônios, ou esse código, ou essa vivência, isso vem de fora para dentro, ou é de dentro para fora? Tem alguém nos apontando isso? Tem alguém que vai trazer um livrão, ô Leonardo, e nos mostrar que, olha, aqui está o seu erro, aqui. Como é que é isso aí? Ajuda a gente. Tem um livrão bem grande que está dentro de nós, né? Que é a nossa própria consciência. Que isso que eu vou falar a gente encontra na segunda parte, mas que os exemplos, né? Que quando nós deixamos a Terra, passamos para o mundo espiritual, o véu que antes nos era que tampava o que nós somos como espírito, lentamente ele é retirado e nós vamos tomando conta do que realmente nós somos como espíritos. E nós trazemos esse código penal, se assim podemos dizer, gravados na nossa consciência. Nós trazemos a fagulha divina dentro de nós, ou seja, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Somos criados simples e ignorantes, mas sabemos qual é o caminho para nós nos aperfeiçoar. Então isso está dentro de nós, né? A consciência nossa. Aliás, se nós parássemos agora e olhássemos as atitudes que tivemos hoje, imaginando a certeza de que somos espíritos,
né, que estamos numa jornada espiritual que não encerra nessa vida, talvez nós teríamos feito as coisas de maneira diferente, porque nós já trazemos essa compreensão. É que nós nos apaixonamos pelas coisas materiais e aí nós esquecemos isso tudo, né? Interessante. Agora, Leonardo, uma vez que eu errei, e eu erro bastante, mas uma vez que eu errei, basta apenas pedir perdão e orar a Deus para esse erro que eu resolvo o meu problema? Estou livre? Antes fosse, né? Nós vamos encontrar isso no próprio Céu e Inferno, não vai falar isso, fala isso meio que declarado também, a compra das indulgências do passado. Acreditávamos e nós acreditamos ainda que o simples fato de pedir o perdão por pedir, ou às vezes o perdão por pedir, sem pensar e sem reparar, já resolveria. E não é bem assim que funciona. O perdão, a compreensão do erro precisa ser verdadeira. Nós vamos ver isso nos casos apresentados na segunda parte, que não é da boca para fora. É o próprio coração que tem que trazer esse reparo pronto. Se nós não pararmos para olhar para dentro de nós, entender aonde está a falha, onde está o erro, e querer reparar, porque uma coisa é sermos perdoados, outra coisa é a nossa consciência permitir a nossa reparação. Porque às vezes eu sei que eu errei, mas eu não tenho forças para continuar, para reparar, né? E aí é essa a dificuldade, né? Então, mas se o erro for muito grande, como é que eu faço para consertar esse negócio? Não, errei, o erro é grande demais, como é que eu faço? Bom, nós temos como voltar em outras experiências, certo? A reencarnação é a ferramenta que nos possibilita consertar os nossos erros ou as nossas faltas, caso nós não tenhamos tempo para reparar enquanto vida. Porque lembremos nós que as faltas cometidas enquanto encarnados, elas seguem conosco no plano espiritual. Então, às vezes, é preciso olhar para as nossas faltas. Santo Agostinho nos falava isso, né? Ao deitar, possamos fazer uma revisão do que fizemos de certo, do que fizemos de errado naquele dia, e que possamos reparar no outro dia, porque senão fica acumulando. Então, se nós não conseguirmos ajustar enquanto vida agora, né, material, teremos nós que retornar a uma próxima experiência a reparar. E vivemos isso constantemente, até que nós possamos olhar para as nossas faltas, reparar e aí sim caminhar, né? Então aquele negócio de, para a próxima encarnação eu vejo isso. Mas talvez você já está nessa próxima encarnação há muito tempo, né? É muito interessante porque na justiça divina a gente percebe claramente esse pedido de perdão, esse reconhecimento do erro, é a primeira etapa para que nós modifiquemos o nosso trabalho de autotransformação, né? Arrependimento é o primeiro. A expiação, porque naturalmente eu vou sofrer e reconhecer o erro que eu cometi, mas sem a reparação eu não consigo avançar, né? Não. Arrependimento, expiação, reparação. É um processo natural. Agora, aí eu queria te provocar. Às vezes, nós colocamos aí por aí, eu também faço isso, às vezes eu acho que eu sou injustiçado, que eu não deveria sofrer aquilo lá. Será que tem algum injustiçado aqui vivendo problemas da qual ele não merecia? Na verdade, existe injustiças, né? Injustiçado nós sabemos que não. Sempre é endereçado corretamente aquelas situações, não é? Se nós olhássemos apenas para essa vida e não imaginássemos as vidas antecessoras e as vidas futuras, talvez nós estaríamos sendo injustiçados. Mas entendendo que existe uma vida que antecede a essa e uma próxima vida, e que é justamente esse o mecanismo que Deus tem de nos aperfeiçoar, com toda certeza não estamos nós sendo injustiçados. E mesmo que estivéssemos sendo injustiçados, nós não conseguimos fazer isso, mas deveríamos agradecer pela injustiça, porque é justamente a injustiça que vai nos purificando, nos burilando, permitir trabalhar, né? E a gente não entende isso, não é? Muito bom isso, hein? Existe injustiças, mas não existe injustiçados. Isso é muito consolador,
porque ao observarmos as experiências da vida pelas quais nós passamos e os nossos entes queridos passam, a gente acaba, às vezes, não percebendo isso. Nós queremos que ninguém sofra, não. A gente tem que ter forças para vencer as dificuldades, né? Tem uma colocação da Kátia aí, que o pessoal está dizendo, olha que bonito. A Kátia está dizendo assim, ó, fiz o estudo no ID 2 vezes e ainda creio que deveria refazer a cada estudo, acrescentando pontos que não observei na vez anterior. Quer comentar, Leonardo? Kátia, eu fico até... É bem isso mesmo, sabe? O livro... Eu gosto, eu leio muita literatura, livro espírita, né? Outros também, mas muito mais espíritas. Mas eu falo que o livro espírita, ele tem vida, porque a gente lê e aí fala, bom, agora eu vou estudar. Aí quando a gente para estudar, parece que não tinha aquilo ali escrito. Eu falo, mas não é possível, eu acho que mudou. Eu aprendi alguma coisa e colocaram alguma coisa no lugar. Quando você vai ler de novo, você traz uma nova percepção. É assustador isso. De verdade, é assustador. Sim. É o que eu falei quando eu fui fazer o estudo do céu e do inferno. Eu não percebi o prefácio. Depois eu não percebi a mensagem de Ezequiel na contracapa. E muitas outras coisas passaram despercebido. Como é maravilhoso isso. É o nosso entendimento, né, que vai mudando. E a gente vai tendo percepções diferentes, né? Mas é assustador, né, Jorge? É assustador, é assustador. Realmente, você foi muito feliz. A cada vez que a gente lê, parece que o livro foi modificado. Dá vontade de reclamar com a editora que mudou alguma coisa aqui, porque eu não tinha visto isso. Né? E você quer ver se você, às vezes, lê uma tradução e você vai para outra tradução, né? Às vezes Excelente. Acontece. Eu tenho evangelho, então eu cato um, cato o outro, aí você tarefa, não, isso aqui só tem nessa versão, nessa edição, não é possível. Aí você vai buscar o outro, ele fala de forma diferente, mas é a mesma coisa. Então você associa que é por causa da tradução, e não é. Estudar e aprender é uma maravilha, né? Claro que, sem colocar em prática, não resolve nada, mas é o começo por aí. Né? O Leonardo, é o seguinte, no meio espírita, não são todas as pessoas que acabam se interessando, se envolvendo diretamente com as comunicações mediúnicas. Algumas pessoas trabalham nas tarefas mediúnicas e têm uma familiaridade com a relação direta com os espíritos. Mas eu quero chamar atenção aqui, me ajude nisso, aquelas pessoas que estão chegando para a doutrina espírita, que estão querendo conhecer a doutrina, ou aqueles que já estão há algum tempo, mas que não estão familiarizados com as reuniões mediúnicas. Veja, lá numa obra básica de Kardec, nós vamos encontrar o que nessa segunda parte aí do livro Céu e Inferno? Bom, primeiro, né, Kardec traz na primeira parte o que ele vai chamar da proibição de evocação dos mortos, né? Trazendo de uma maneira muito superficial. Por vezes a gente evita falar até no termo morte, parece que a gente tem medo da morte, né? A gente não compreende a morte e tem medo. Mas quem é que nos traz a mensagem de como funciona do outro lado? É justamente aqueles que já morreram. E por vezes nós que já passamos por esse processo. Então a gente fica assim, mas isso, a evocação dos mortos, é algo saudável? É algo que pode, porque eu ouvia que era proibido? Não, pode, é algo natural. Inclusive esse intercâmbio acontece de várias formas, né? Não é só através da fala, através do pensamento, aproximação. O que importa é qual é a nossa intenção ao evocá-los, não é? Então, quando a gente olha para a obra na segunda parte, Kardec vai fazer evocação a todo tempo. Ali é só evocação, justamente porque ele quer entender pelo lado do espírito que já deixou a carne, que já deixou a terra, que desencarnou, como aconteceu, como foi a passagem disso, e trazer e mostrar as situações da alma nesse processo todo. Por que eu falei em alma? Porque alma aqui é quando o espírito está em um corpo, está encarnado, então a gente traz como sendo alma. Quando ele não tem um corpo material, ele está livre, ele é só espírito. Então, entender mesmo esse processo enquanto alma, enquanto espírito. Enquanto ele estava num corpo, o que ele fazia, e agora como espírito, quais são as sensações?
É como se fosse um guia de quem está viajando ali e vai penetrar num país desconhecido. Então Kardec vai perguntando, questionando, extraindo dali os motivos, né? Trazendo para nós a esperança e a consolação através dos exemplos. Então é fantástico quando a gente olha nesse intercâmbio, e é triste porque hoje, Jorge, nós estamos deixando um pouco de lado essa questão, né? Sem entrar nesse mérito, sem entrar nesse meio, mas é justamente a comunicação com o plano espiritual que nos traz essa comprovação da vida eterna, da vida futura, e nos estimula a melhorar. A partir do momento que nós deixamos de lado a existência da comunicação espiritual, começa a se perder um pouco a doutrina. E curioso, essa semana falava com uma amiga querida, mas bem querida, bem próxima, espírita também, e nós perdemos recentemente um grande amigo também que desencarnou. E a pergunta era, Léo, mas não é muito cedo para ter uma comunicação dele? Eu disse, eu acredito que sim. Mas quando nós... E estudando o céu e o inferno, hein? Acredito que sim. Quando nós vamos olhar para Kardec, Kardec fazia evocação no dia da morte. Como nós esquecemos que esse intercâmbio é algo natural. Não que nós devemos, de novo, qual é a intenção? Mas esse intercâmbio existe, é algo natural, é preciso aceitar isso. Isso é o que nos traz as experiências, os exemplos, e nos traz a tranquilidade de que nós temos a vida inteira para progredir, não é? É maravilhoso isso. E veja, na segunda parte desta obra, o nosso pedagogo morra aí, extraordinário Kardec separou, inclusive, por diversas situações de espíritos, com as características mais variadas, evoluções mais variadas, né? Você vai encontrar lá, escolher, vai identificar a comunicação de acordo com um agrupamento evolutivo dos espíritos. Você gostaria, teria alguma história, alguma que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma que te chamou atenção? Tem algo aí que você gostaria de contar? Jorge, eu tenho aqui, sim, tenho uma que me chama muita atenção, tem outras também, eu tenho aqui separado, a gente pode conversar sobre, né? Eu tô até preocupado por causa do horário ali. Ainda Mas, temos um tempinho. tá, então tá bom. A primeira que eu queria falar é um espírito que está numa condição mediana, tá? Que vai trazer como Joseph Bré. É a primeira comunicação que me chama muita atenção, que também está na Revista Espírita. Nem todas as histórias, é legal falar isso também, nem todos os exemplos colocados nessa obra se encontram em outra obra de Kardec. Né? Alguns sim, alguns se repetem na Revista Espírita, mas nem todos estão. É uma neta que vai fazer a evocação do avô, perguntando como o avô se encontra, porque ela queria instruções sobre a vida espiritual, né? E aí ela vai perguntar se está tudo bem. E ele vai falar que sim, que tudo que quiser ele pode responder sim, né? Que ele ainda está espiando a fé dele, mas que a bondade de Deus é grande, né? Que ele sofre, mas não é uma dor física, muito pelo contrário. É o arrependimento de ele ter empregado um mau tempo enquanto ele estava encarnado. E quando a gente olha por esse lado, tudo certo. A pergunta que ela faz agora é o que nos chama a atenção. Mas ela fala, mas como assim você está espiando? Como assim você está sofrendo? Você era um homem bom, né? Você era um homem justo, um homem honesto. E aí ele vai dizer, eu era um homem bom na lei humana. Existe um abismo muito grande entre a lei humana e a lei de Deus. E vai falar que a lei humana é justamente as leis civis, então não infringir as leis, o não roubar, não prejudicar o outro, mas que a lei de Deus é justamente praticar o bem, é justamente ajudar o próximo. Isso sim é ser um homem justo perante a lei de Deus. E por que isso me chama muito a atenção? Esse é um caso que me deixa bem pensativo. Porque nós não agimos pela lei de Deus. Nós imaginamos
fazer a lei terrestre, a lei dos homens, achando que só a lei dos homens já bastaria para a nossa evolução. Óbvio que se nós conseguimos praticar a lei dos homens, já é um progresso muito grande, já é um avanço muito grande. Mas o que importa aqui é a lei de Deus. E que o dia a dia, o nosso mundo material, nós vamos nos afastando das leis de Deus e esquecemos delas. Como é importante fazermos essa reflexão, porque talvez quando nós chegarmos no plano espiritual, a pergunta que nós vamos receber é o que nós temos construído no nosso coração. E não é as leis terrenas que constroem nada dos nossos sentimentos. E nós passamos uma encarnação inteira imaginando sermos bons, praticarmos as atitudes boas, mas esquecemos justamente da lei de Deus, né, Jorge? Como é difícil isso. Porque uma coisa é a lei dos homens, outras coisas é a lei de Deus. Sim. Sim. Eu vou pedir, acho que tem relação com o que você colocou aí. Tem a Ana Maria Antonelli faz um comentário aí, isso. Olha que interessante. Você consegue ler aí você mesmo? Conheço a doutrina espírita há mais de 35 anos, já participei de reuniões mediúnicas, sinto a presença da entidade. Porém, ao expressar, tenho medo de ser tudo, pensamentos que vêm de mim. Então, perdi o interesse. Sou devedora? Não vamos olhar por esse lado de ser devedora, né? Eu acho que essa grande... Se eu entendi certo, nós estamos falando aqui o medo pelo animismo, né, Jorge? Sim, é isso, né? Sim, exato. Esse eu acho que é um grande medo e um grande receio daquele que já entende a responsabilidade como médium. Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes a gente olha médium e fala, não, eu não tenho receio do animismo, não. Então aí você acende uma luzinha, porque o médium precisa ter esse receio. Mas não é simplesmente ligar e desligar uma chavinha que vai nos colocar na condição de ter o animismo ou não. É um processo natural mediúnico isso. É somente o tempo, é igual um jarro, né? Acho que Divaldo fala isso, se eu não me engano. Você pega um jarro com água suja e começa a depositar água limpa. Com o tempo, a água limpa vai entrando e a água suja vai saindo. Mas é um processo demorado, porque a água limpa entra e se suja um pouco. Então não é entender como devedora. Às vezes a gente foge dos nossos compromissos, mas vale lembrar que a mediunidade é um processo natural também. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, é que você volte a ter um interesse pelos fenômenos espíritas, mas se permita não ser perfeita, mas aperfeiçoar com o tempo. Porque senão, se a gente querer a perfeição, a gente ouve muito isso, e eu por muito tempo fui assim também, e ainda eu sou, né? Às vezes a gente recebe uma comunicação, a gente fala, poxa, mas isso aqui não é verdade, né? E aí você fala, pouco importa quem assina, pouco importa a hora que veio, por quem veio, por qual médium veio, o que importa é olhar a comunicação e trazer dali uma resposta que nos traga uma melhora, que seja algo positivo. Porque até na reunião mediúnica de esclarecimento espiritual, ali nós não estamos para ajudar os desencarnados igual nós achamos. Não só. Ali, na verdade, é um processo de mão dupla. Nós estamos ali para refletir sobre as comunicações. É a verdadeira reforma íntima, porque a gente faz o que Kardec está mostrando no segundo exemplo. Eu olho a situação do espírito, me coloco no lugar dele e falo, eu não posso cometer o que ele cometeu, porque essa falta aí vai me trazer na condição tal. Então é lindo o processo mediúnico quando a gente entende ele natural e não complexo. E nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar tantos depoimentos, igual a esse lindo que você acabou de descrever, e tantos outros, que vão, digamos assim, ilustrar toda a pesquisa que nós fizemos na primeira parte do livro e passar a compreender essa justiça divina por outro caminho. Olha aí o que a Andréia cita aí, você vai ver aí, ó. Andréia praticamente, quando começamos a estudar a doutrina, ou seja, quando começamos a compreender o que realmente é a vida, é assustador. Daí, então, tudo nos provoca a mudança comportamental de valores e de ações. E de assustador passa a ser encantador.
Andréia, é realmente isso. Quando a gente fala assim, a doutrina ela é maravilhosa, é porque ela nos permite um olhar diferente perante a vida. Não quer dizer que nós não vamos mais errar. Isso não existe, nós vamos errar. A condição espiritual nossa é do erro ainda, né? Mas é poder olhar as coisas belas, olhar as coisas que de fato nos trazem um progresso e não se assustar. Esse abismo entre a lei dos homens e a lei de Deus, quando nós entendemos isso, fica muito fácil compreender, não fazer, né? Fica muito fácil olhar que Deus realmente é justo, que Deus realmente é bom, que Deus é misericordioso, é amoroso. Basta olharmos à nossa volta. Hoje a minha esposa falou um negócio para mim e eu achei fantástico, porque ela falou assim: você não vai acreditar. Aí eu falei: nossa, o quê? Né? Curioso. Deus acende para nós toda manhã e nem cobra aluguel. O sol acende para nós toda manhã e nem cobra aluguel. É isso. Eu tenho um costume de olhar para o sol pela manhã e falar: meu Deus, que coisa linda, porque é. Mas eu nunca parei para pensar: poxa, essa colocação não cobra nada nosso, não é? Então, como é lindo, deixa de ser assustador e passa a ser um consolo. É a doutrina consoladora, não é? Senão, Exato. A gente aprende a olhar para nós mesmos, né? E é claro, a gente não consegue consertar tudo, mas de uma não. outra forma, né? Ô, Léo, nós estamos caminhando para o encerramento, e eu queria aí, já que o nosso título, né? Justiça Divina, o céu ou o inferno? Qual dos dois? Como é que é isso? Vamos responder agora, né? Essa pergunta para a gente caminhar para o nosso encerramento. Nem céu e nem inferno. Ou poderíamos deixar um pouquinho mais difícil. É céu e é inferno, não é? Essa questão do céu e do inferno, como anjos e demônios, isso é criação dos homens. Essa condição, essa alegoria que nós, pelos anos e pelos séculos, aceitamos como verdade, quando olhados pela razão, nós vamos perceber que não existe nem o céu, nem o inferno. Porque a própria criação de um céu ou a própria criação de um inferno já mostraria a injustiça divina. Quem cria o céu, quem cria o inferno, ou quem vive entre os anjos, ou quem vive entre os demônios, são as nossas escolhas. Nós nos colocamos nessas condições como agimos ou bem ou mal. Então, o que nós vamos colher do outro lado vai ser de acordo com aquilo que temos praticado agora. Então, se estivermos agindo como anjos, né, na definição dos anjos, nós estaremos habitando o céu mental. Mas se nós estivermos agindo como os demônios, estaremos nós habitando o demônio mental. Então não existe nem céu e nem inferno, né? Ou existe o Todos, céu e o inferno, né? sim. Ou seja, todos nós temos e teremos uma chance. O Pai é Todos. misericordioso, né? Várias, né? Não é uma só não, né? Várias, né, Jorge? Várias chances, várias chances. Ô, meu amigo, nós vamos agradecer você por essa oportunidade. Queremos aqui mandar um abraço para o nosso amigo Joaquim, que esteve aqui presente, deixou o seu Poxa, registro. Nosso grande delícia. amigo participou aqui com a gente, também de Limeira. Queremos agradecer as pessoas que participaram aí, alguns que nós não conseguimos atender, mas se deixarem suas perguntas no chat, o Leonardo responde depois. Então, agradecer muito e pedir, Léo, se você poderia fazer a prece de encerramento para nós desse momento fraterno, gostoso, que a gente consiga criar outros aí para o futuro, porque foi muito bom esses momentos aqui. Foi bom demais, né? E nos traz a certeza e a esperança de que nós não estamos perdidos, né? Que Deus nos dá oportunidades de progredir a todo momento. Então, que possamos confiar nessa bondade divina, mas que não esqueçamos de fazer a nossa parte, né, Jorge? Exatamente. Bom, vamos fechar nossos olhos brevemente, pensarmos no Mestre Jesus, nos conectarmos à imagem de Jesus, que
possamos sentir esse irmão maior a estimular os nossos pensamentos, a fazer chegar em todos os lares a paz, o amor, a tranquilidade, mas que, acima de tudo, faça despertar em nossas consciências a grandeza divina, o consolo, a misericórdia, a fim de que saibamos que estamos sendo abraçados e amparados por uma força muito maior, uma inteligência muito superior, que nos ama. E se ainda não temos a definição exata, que possamos chamar apenas de amor. Que tenhamos um ótimo final de semana e podemos aproveitar, agradecer o momento de agora. Que assim seja. Que assim seja. Jorge, Paz obrigado, viu, pelo carinho imenso teu, da Alcina que está aí nos bastidores, porque a gente não faz nada sozinho, não é verdade? Né? Agradecer a todo o grupo aí, a fraternidade, irmão Camilo, viu? Obrigado pelo convite. Forte abraço, Leonardo. Fique com Deus e desejamos paz e serenidade a vocês, a todos os amigos aí de Limeira e aos nossos amigos que nos acompanham aqui. Que Deus nos esteja presente. Que assim seja. Fiquem com Deus.